Microfone agora ligado. Boa tarde a todos. Quero antes desejar boas-vindas a todo mundo, tá certo? E aí a gente vai abrir, a gente deu um intervalo dessa vez um pouco maior, e a gente vai abrir aqui a nossa tarde de hoje com a comunicação não violenta. Você sabe o que é comunicação não violenta? Advogada mediadora e mestre em resolução pacífica de conflitos, Léa Magalhães Barsi vai nos orientar com técnicas de aprimoramento em relacionamentos pessoais e profissionais. Você não vai querer ficar fora dessa. Então, você convida a família, enquanto a gente vai conversando aqui, você pode ir chamando seus amigos, seus colegas e todo mundo que você quer envolver para participar dessa com a gente, tá bom? E grandiosíssima Léa, um prazer enorme você estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. E agora é contigo. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente aqui o convite para dividir um pouquinho desse tema que é sempre tão instigante para mim, tão inspirador. Acolho aqui todos vocês que já fazem parte aqui do grupo. E a pergunta que a Bia fez, eu acho que é muito pertinente. Eu já queria começar interagindo com vocês. Vocês conseguem me escutar, me ver bem, todo mundo? Boa tarde, Elza. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Ione. Boa tarde, Jéssica. Pessoas que eu estou vendo aqui na tela. Obrigada, Raquel, por dar o feedback aqui, o retorno de que está ok minha imagem e o meu som. Bom, eu queria começar a falar um pouquinho com essa pergunta que a Bia trouxe. Vocês sabem o que é comunicação não violenta? E aí eu queria que vocês começassem a interagir comigo aqui no chat, se vocês quiserem colocar alguma sugestão que vocês imaginam que seja essa pergunta, que vocês imaginam que seja essa comunicação não violenta, e a gente vai construindo juntos aqui essa palestra hoje aqui com vocês, tá? Bom, o que é que eu queria trazer inicialmente? O fato é que nós estamos nos comunicando. Esse ambiente virtual é uma ferramenta nova, é uma ferramenta recente de comunicação e que funciona para além do espaço físico. Então, aqui nós estamos nos comunicando. E será que nós estamos nos compreendendo? Então, a primeira pergunta que essa comunicação não violenta ela vem trazer é a que nível de compreensão eu consigo me comunicar. Não sei se acontece com vocês, mas acontece bastante comigo. E aí vocês podem sinalizar com a mãozinha, vocês podem sinalizar com aquela mãozinha levantada, com um sinal, para saber se acontece com vocês também isso. Às vezes a gente prepara toda uma fala, a gente idealiza um diálogo, e aí a gente começa a falar, e a pessoa entende totalmente diferente do que a gente propôs. Já aconteceu com vocês isso? Digam aí para mim, só acontece comigo. E por que a gente é tão oportuno a gente falar sobre comunicação não violenta nos tempos de hoje? A gente vive uma época de contemporaneidade. O que é essa contemporaneidade, Leia? É um tempo que a gente lida com uma velocidade muito grande de informação. Tempo de incertezas que geram ansiedades. A gente tem aí questões pessoais e profissionais que vêm numa velocidade enorme. A gente tem uma diversidade também muito grande de convivência. Outros tempos atrás, a gente tinha aquele padrão de convivência. Então, famílias conviviam entre si, mais ou menos de forma parecida. Até em escolas, crianças, a gente tinha aquelas escolas padronizadas, onde elas se comportavam da mesma forma. E a gente vem vendo isso na globalização, nesse tempo em que estamos vivendo, toda essa influência digital que consiste dentro da família, consiste dentro do trabalho, pessoas com voz, com vez, variados tipos de oportunidades de emprego, variados tipos de execução de trabalho. Se imaginem que antigamente uma empresa ela tinha um espaço pelo remoto,
o modelo híbrido, onde... Boa tarde, Marconi, bem-vindo, aparecendo aqui na tela para mim. Obrigada por abrir aí a câmera, muito bom aqui ver. Então, a gente tinha um modelo de convivência muito padronizado. Hoje, a gente tem esse modelo diverso. Ele gera uma maior comunicação, um maior aperfeiçoamento e diversidade de comunicação. Então, quando eu tenho uma comunicação que as duas pessoas se alinham, que as duas pessoas estão com o mesmo propósito, que as duas pessoas estão ali ouvindo, e todo mundo quer consenso, né? A gente gosta de trabalhar com consenso, a gente acha que quando a gente faz o consenso, aquilo ali é que é muito positivo, e a gente tem também o outro lado, que é quando eu tenho ali duas pessoas convivendo, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, e aquelas pessoas estão ali desalinhadas. Sabe? Há uma disputa de poder, há uma disputa na própria fala, algo que se fala não se compreende, não se chega do outro lado exatamente como se planeja. Então, eu tenho aí um dissenso. E a gente, por natureza, acha que o dissenso é de todo negativo. A gente foge do dissenso, a gente foge do conflito por achar que temos paz quando não quero desconstruir aqui com vocês hoje. Por que, Leia? Porque a gente cresce também no conflito. O conflito, ele vem se mostrando de uns tempos para cá de uma forma muito positiva. Embora, culturalmente, a gente não tenha essa ideia. A gente sempre acha que o conflito, ele é algo negativo. Eu não quero entrar nele, eu não quero ter que me colocar diante de uma situação conflituosa. Ora, gente, e aí eu venho trazer para vocês a seguinte questão. Quando eu estou, por exemplo, eu leia, direcionada a emagrecer, certo? Ano que eu quero emagrecer 5 quilos. E aí eu começo na segunda-feira, faço aquele plano alimentar contido, vou à academia, faço exercícios físicos, mas na terça-feira aparece um aniversário no trabalho, com um salgadinho, com um bolo, e eu vou lá e como. E jogo, então, na terça-feira, o meu planejamento abaixo. O que é que vocês chamam disso? Eu estou conflitando comigo mesma. Então, percebam, a gente precisa trazer essa ideia de que o conflito, ele só existe quando a gente tem embate com alguém. A gente conflita toda hora, o tempo todo, nas nossas vidas. A gente conflita numa fila do supermercado, quando a gente está ali pacientemente esperando no caixa, né, com o nosso lugar, a gente fica possesso, já quer ali resolver. Aquilo ali é um conflito. Eu conflito no trânsito o tempo inteiro. Quem de vocês nunca teve uma trancada no meio do trânsito? Você está aqui na sua mão dirigindo e vem alguém e atravessa o carro sobre você, ou então avança o sinal e você considera aquilo uma atitude errada. Então, todas essas questões, elas se conflitam no dia a dia. Elas fazem parte da nossa convivência e parte da nossa convivência social. Afinal, nós não estamos aqui para morar sozinhos. Nós não estamos aqui para conviver sozinhos. Então, o convite que eu faço de hoje, primeiramente, para que a gente possa começar a entronizar, começar a entender, compreender um pouquinho dessa comunicação não violenta, é a gente entender e trazer na mente, no coração, que o conflito é negativo. E aí, qual é esse poder, Leia? Esse poder que o conflito pode me trazer de transformar em algo positivo, algo que eu considerava negativo. Bom, eu já te digo 3 hipóteses em que esse conflito ele pode sim sinalizar algo positivo. Primeiro, eu já falei sobre a primeira hipótese, ele é inevitável. A partir do momento que eu considero que o conflito é inevitável, eu olho com outros olhos para ele.
porque eu já sei que eu vou enfrentar ele a todo o tempo todo na minha vida. Pode ser que ele não seja em grandes proporções, que ele seja algo mais tranquilo de se resolver, mas ele é algo inevitável. Então, quando eu já sei que ele é algo inevitável, como comer, como dormir, né, como ter minhas necessidades básicas, então eu preciso saber que eu vou ter que lidar com ele. Então, qual é a melhor forma para que eu possa lidar com esse conflito, né? Bom, o segundo ponto é, eu preciso reconhecer que eu sou diferente do outro. Então, na medida, especialmente nesse tempo em que nós vivemos, esse tempo contemporâneo, esse tempo novo, de velocidade de informação, de diversidade de pessoas, eu preciso reconhecer o diferente. Os pensamentos, que as minhas ideias, elas sejam únicas. Eu preciso entender que naquele ambiente de trabalho que eu estou, que naquele ambiente familiar que eu moro, eu tenho pessoas que são diferentes de mim e igualmente importantes, igualmente valiosas, igualmente necessárias. Então, o segundo ponto para a gente entender o poder construtivo do conflito é reconhecer as diferenças, acolher. Gente, quando eu parto do princípio do primeiro ponto, que esse conflito ele é inevitável, que esse conflito ele é reconhecidamente do diferente, que é o meu segundo ponto. E o meu terceiro ponto, que eu preciso me humanizar e acolher aquela situação, eu tenho 3 ideias que me fazem fugir do conflito como negativo. E por que eu estou dizendo isso para vocês aqui hoje? Porque imaginem só que quando eu estou numa mesa de reunião, vocês imaginam que eu estou aqui numa mesa de reunião com as pessoas e eu só tenho as mesmas ideias? Todo mundo só tem aquelas mesmas ideias, as mesmas propostas, o mesmo ali. Ela não vai estar sendo construída, ela não vai estar tendo tantos braços, e ela não está sendo rica como ela poderia ser. Então, quando eu tenho ali naquela mesa alguém que pensa diferente e alguém que tem uma comunicação positiva para que possa estabelecer em mesa, possa colocar em mesa diferentes opiniões, diferentes ideias, eu tenho sim algo que pode ser muito mais positivo do que todo mundo concordando com as mesmas situações. Quando eu tenho uma família, uma pessoa, um companheiro ou uma companheira que pensam exatamente igual, só vai ser um caminho trilhado o tempo todo. E a gente vai deixar de perceber a beleza que pode existir em outros caminhos. Então, quando eu falo que a diversidade, que a diferença, que o conflito ele constrói, é porque ele ajuda nessa construção do novo. Ele ajuda a ensinar a ver o mundo pelo olhar da outra pessoa. Muitas vezes eu vou descartar esse olhar. Esse olhar não vai me servir, ele não vai me colocar para frente, mas outras vezes ele vai sim. E ele pode até mudar situações que eu não imaginaria que ele pudesse vir a mudar. Outra coisa que o conflito também nos ajuda, ele nos ajuda a pensar que nós temos uma ordem democrática, que nós somos diversos e que ninguém é melhor do que ninguém está sobre ninguém. Existem relações de mas como pessoa humana, todos ali são iguais e todos merecem o mesmo respeito e o mesmo acolhimento e humanização que a gente falou há pouco. Né? Então, essas situações de diferenças, elas não podem ser uma ameaça. Elas podem ser, sim, uma multiplicidade de recursos que a gente pode usar para ganhar. Quando eu trago essa ideia de que o diverso, ele pode somar, eu avanço muito mais para frente. Quando eu trago a ideia de que o diverso, ele vai me diminuir, eu caminho para trás. Vocês conseguem entender essa diferença? Então, quando eu penso que numa mesa, por exemplo, de trabalho, numa mesa de reunião, numa decisão importante, eu vou fazer um brainstorming ali, eu vou ter várias ideias que eu vou poder escolher a melhor, nós somos cabeças pensantes.
Nós somos seres múltiplos, diversos. Todos nós temos aqueles que são melhores para tratarem sobre sentimentos, aqueles que são melhores em criatividade. Então, quando eu consigo reunir essa diversidade para um propósito comum, eu oportunizo um desenvolvimento de estratégias de competência, de cooperação, de ajuda mútua. E é isso que a gente precisa na modernidade. Né? A gente entra de crescimento e de amadurecimento, tanto socialmente, tanto no ambiente de trabalho, como nas nossas próprias famílias. Muitas vezes a gente só enxerga até aqui. Para decidir um problema, para decidir uma situação, a gente só enxerga até um certo ponto. E aí vem aquela outra pessoa que a gente não imaginava que tivesse, não estava vendo antes. E a gente diz, puxa, como eu não tinha percebido isso? Como eu posso avançar? Como eu posso ir por esse outro caminho, por essa outra estratégia? E para isso, o que é que a comunicação não violenta ela nos traz? Uma boa escuta. Para que eu possa, primeiramente, essa é a primeira ferramenta que eu vou falar para vocês, é sobre a escuta. Eu preciso desenvolver o meu escutar. Eu gosto sempre de trazer essa menção muito à questão da oratória. Olá, Conceição. Olá, Laís. Que coisa boa vocês aqui. Bem-vindas. Oi, boa tarde. Desculpa o atraso. Sem problema. O pré-julgamento, gente, ele é uma arma muito poderosa para desenvolver uma comunicação violenta. Porque 99,9%, isso também não sou eu que estou dizendo, quando a gente pré-julga, a gente erra. A gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. A gente não sabe os sentimentos da outra pessoa, a não ser que ela diga. A não ser que seja expressamente manifestado pelo outro. Então, quando eu julgo, quando eu classifico, quando eu nomino, muito provavelmente eu vou estabelecer na outra pessoa uma vontade de combate. Ela não vai estar ali só para me responder, ela vai estar para se defender, porque eu já estou na acusação de uma situação. E aí eu vou agora observar, depois daquele fato, poxa, voltando para o material, está faltando material. Qual é o sentimento que eu tenho daquela situação? E aí eu vou observar ou perguntar qual o sentimento que as pessoas têm daquela situação. A Conceição era eu e ela, discutindo sobre a falta de material. Eu posso sentir ali uma tristeza. Eu tô triste, gente, porque eu queria trabalhar esse material hoje, eu queria resolver isso hoje. E a Conceição pode estar tendo raiva, porque ela ficou muito chateada, porque ela deixou de fazer uma outra coisa para trabalhar com aquele material e o material não estava disponível. Então, a gente precisa entender o sentimento que está por trás daquele fato que eu estou observando. E aí eu já falei, então, sobre a observação. O que é essa observação? Observar um fato sem julgá-lo, apenas o fato em si. E o sentimento que aquele fato me traz. E aí isso é muito pessoal. Por isso que eu falo que a gente não pode julgar o outro, porque o sentimento ele é muito pessoal, ele envolve nossa história de vida, nossos valores, nossas crenças, nossa cultura. Então, é importante eu saber os sentimentos das pessoas sobre os fatos que me acontecem. E aí eu tenho uma necessidade. Qual é a minha necessidade, Leia, diante daquele fato que aconteceu? A ausência de material. A minha necessidade, Leia, é conseguir aquele material urgente para que eu possa desenvolver aquele trabalho que eu gostaria. A necessidade da Conceição pode ser, eu vou então vazar daqui. Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, minha necessidade é voltar para o trabalho que eu estava desempenhando, porque eu não consegui fazer esse aqui agora. E aí, quando eu sei a necessidade da pessoa que está passando por aquele problema, eu consigo chegar no quarto ponto, fazer um pedido específico. Eu, Léa, vou chegar para o meu chefe, vou chegar para a minha colega de trabalho e vou dizer, eu preciso sair para comprar esse material. Eu preciso conseguir esse material em outra unidade para que eu possa desempenhar esse trabalho. E a Conceição vai dizer assim, olha, eu preciso voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, porque eu estou perdendo tempo aqui nesse trabalho que não vai ser realizado agora, porque eu não tenho material. Então, vocês conseguem entender a diferença na comunicação de um mesmo fato que houve entre mim e a Conceição?
Por quê? Porque eu analisei o fato, eu pude perceber o sentimento que traz aquele fato para mim, para a Conceição, para a Bia, para a Fátima, para a Regilene, para a Zulia, para eu chegar na necessidade e para que eu possa fazer um pedido específico para atender a minha necessidade. Porque, gente, a minha comunicação, cada vez que eu não consigo atender a minha necessidade, e eu falo isso para vocês, independente de ser uma necessidade profissional, ou uma necessidade pessoal, ou uma necessidade emocional, ou uma necessidade mental, é que eu seja atendida na minha necessidade. Ah, Léa, mas nem sempre a gente é atendido na nossa necessidade. Mas eu preciso ser convencida de que a minha necessidade não pode ser atendida por alguma razão. Porque se é uma necessidade minha, eu vou sempre ficar querendo atendê-la. Então, eu preciso de todo esse quarteto, de todos esses tripés da comunicação não violenta, que é observar um fato, perceber um sentimento legítimo. Gente, todos os sentimentos são legítimos. O que é complicado, o que muitas vezes é proibido, é ilegal, é o que eu faço com esse sentimento. Se eu tô com raiva e vou matar alguém, aí sim eu sou punida. Mas eu tenho o direito de ter raiva, eu tenho o direito de ter chateação, eu tenho o direito de ter ciúme, eu tenho o direito de ter inveja, eu tenho o direito de ter alegria. Todos os sentimentos, eles são humanos e legítimos. Porém, o que eu faço com esses sentimentos é o que me causa problemas, conflitos e muitas vezes conflitos sérios que eu não consigo resolver. Então, quando eu observo uma situação, e ela pode ser qualquer uma, pode ser o meu filho dentro de casa dando trabalho, pode ser o meu colega de trabalho que está com uma situação, um problema, pode ser uma doença, pode ser uma questão emocional, eu estou ansiosa. Quando eu observo a situação, eu percebo o sentimento que está naquela situação, meu, legítimo. Eu percebo a minha necessidade e eu faço um pedido específico, eu consigo atingir uma comunicação empática. Ainda que a minha necessidade não seja atendida, ainda que eu não obtenha exatamente o que eu quero, mas eu consigo me comunicar de forma empática. Por quê? Porque a minha observação não está sendo feita de julgamento. Eu estou observando uma situação, como eu falei aqui, ausência de material, é um fato, é um dado. Batida no carro na rua, é um dado, é um fato. Agora, quando eu já parto para julgar, quando eu já parto para condenar, um filho que briga em casa, né, um distanciamento, faltam 10 minutos, né? Tá, vou acelerar aqui então. Bom, então, eu vou trazer aqui alguns exercícios só para vocês perceberem, né, como é interessante a comunicação não violenta. Quando eu digo assim, Maria, você vive deixando as coisas para depois. Certas palavras a gente deve evitar usar. Por exemplo, você vive, você sempre, você nunca. Por quê? Lembram que eu falei que a Maria ela tinha uma série de janelinhas? Ela era mãe, ela era profissional, ela era inteligente, mas ela também era atrasada. Então, quando eu digo que a pessoa é sempre ou é nunca, isso não é uma verdade, isso é um fato já com um julgamento. Porque ninguém é sempre desorganizado. Ninguém é sempre atrasado. Ninguém é sempre grosseiro. Às vezes a pessoa é grosseira ou age de algum modo por conta de uma situação que está levando a pessoa a fazer aquilo. Então, a minha comunicação, ela deve tirar, e aí eu falo especialmente em ambiente de trabalho, especialmente dentro de casa, tira o nunca, tira o sempre, tira você vive, porque isso não é a verdade. Isso é uma observação com o seu julgamento. Enquanto menos a gente usa julgamentos, quanto menos a gente usa moralizações do que a gente acha que é o correto, mais facilmente a gente consegue comunicações empáticas. Quanto mais julgamento a gente usa, quanto mais classificação, mais a gente consegue estabelecer um embate, um combate. Quando a gente vai com uma fala recheada de julgamento, com certeza a outra pessoa vai voltar para se defender. E aí ela vai voltar para se defender, você vai atacar novamente e vocês vão desenvolver todo um conflito que poderia ser resolvido de forma muito mais tranquila. Imaginem só,
quando eu digo assim, não fale assim comigo, mas eu posso dizer também, você deve estar irritada agora, vamos conversar mais tarde? Vocês percebem que às vezes é a mudança na forma de falar que faz com que a gente possa amenizar uma situação para reconstruir essa situação depois, né? Ou então quando eu digo assim, você está errado, você fez tudo errado. Ou então quando eu chego e falo, como posso te ajudar a resolver esse problema? Percebem a diferença? Na hora que eu chego e falo, você fez tudo errado, a pessoa vai se defender do que ela fez e pronto, ela não vai enxergar mais nada na sua fala. Quando eu chego, isso aqui como posso te ajudar a resolver esse problema? Eu estou sinalizando que aquilo ali não foi feito da forma que deveria, mas eu estou me colocando à disposição para ajudar para que seja feito da forma correta. Vocês conseguem perceber essas diferenças no dia a dia? Como elas podem melhorar a convivência, como elas podem facilitar o diálogo de vocês e transformar aqueles caminhos que a gente falou no início, né, aquela mesa redonda de ideias, ela pode caminhar para frente e não para trás. Porque na hora que eu vou emitir uma fala para alguém, fazendo um julgamento, não tenha dúvida, a fala vai voltar com uma acusação ou com uma defensiva. E aí você não vai conseguir caminhar para uma construção juntos. Aquela pessoa provavelmente vai ficar de escanteio, ou vai se sentir mal, ou vai estar com 1000 sentimentos de vergonha, de chateação, de raiva, né, de não se achar devida. E você não vai conseguir caminhar com aquela pessoa como é o seu interesse, né? Então, gente, eu queria trazer para vocês essa ideia da gente passar a se comunicar de uma forma mais positiva, sempre com respeito mútuo, entendendo que erros são oportunidades de aprendizado. Ninguém nasce sabendo. A gente erra para aprender. A gente fazer reuniões para checar esse modelo que a gente está fazendo, se ele está funcionando, encorajar as pessoas a fazerem melhor. E sempre com palavras assertivas, com a comunicação mais empática, né? Tentando achar soluções para resolver junto, fazendo reconciliações e reconhecendo aonde os erros precisam ser melhorados para que a gente possa caminhar muito mais para frente juntos. Bia, deixa eu só falar só mais um último ponto que eu acho importante para finalizar aqui. Tudo isso que eu falei, tá, gente? Ele parece só na teoria, mas na prática eu preciso de uma única coisa que eu convido vocês a fazerem hoje: começar em mim. Na hora que eu começo em mim, na hora que eu começo a desenvolver em mim essa comunicação mais empática, essa comunicação menos violenta, eu vou contagiando todo o ambiente, eu vou contagiando as pessoas de uma melhor forma de se comunicar, de uma melhor forma de se entender, eu vou engajando, eu vou encorajando, eu vou fazendo dali um time, seja um time profissional, seja um time na família, seja um time de amizade, vocês vão conseguindo se dar as mãos para crescerem todos juntos. Com você, Bia. Leinha, vou abrir aqui minha intimidade com você, para o pessoal. Antes de falar o que a gente pergunta e o script normal, quero agradecer profundamente, viu, o que você trouxe. À medida que você falava, particularmente, eu lembrava de inúmeras situações. E aí você focou no trabalho, mas você também trouxe a realidade para casa. E como foi rico isso? Como foi rico? Ainda bem que realmente está sendo gravado, porque as pessoas que não puderam estar agora, elas vão poder ver depois. Então, muitíssimo obrigada. Eu acho até que muito mais do que uma formação técnica, ela precisa ter esse crescimento humano junto, para que até a técnica seja aproveitada de uma forma melhor, né? Então, para dar continuidade, eu vou ler aqui algumas perguntas que fizeram, tá? Gente, quem entrou depois, só para deixar alinhado, tem um formulário
que a gente colocou aqui no final. Você que viu a palestra, você pode receber o certificado dessa palestra. Mas aí você precisa preencher esse formulário para poder ter direito, estar apto a esse certificado, tá? Teve duas perguntas, uma. Vou ler as duas e aí tu responde logo em seguida. A comunicação não violenta pode fortalecer vínculos familiares? Uma. A segunda, como aplicar a comunicação não violenta em tempos de pandemia? Aí a Jéssica continua. Porque nesse período, a agitação e a ansiedade são muito frequentes. Bom, vamos lá, respondendo primeiro a primeira pergunta. A comunicação não violenta, eu digo até que ela é essencial nas relações familiares. E por que eu falo isso, né? Porque nas relações familiares, a gente tem aquela ideia de que, eu estou em casa, e aqui eu posso ser quem eu quiser ser. Eu me policio no trabalho, né? No trabalho eu estou ativa, eu estou atenta, né? A me dar bem com todo mundo, a dar tudo certo. Mas em casa eu relaxei. Então, olha só, em casa é onde as pessoas nos conhecem por inteiro. É onde as pessoas sabem dos nossos defeitos, sabem das nossas qualidades. Então, o desafio é muito maior, né? Só que em casa, você também precisa de engajamento, você também precisa de apoio, você também precisa de uma colaboração. Às vezes, até nas coisas básicas da casa. Eu preciso de colaboração para quem vai lavar a louça, para quem vai limpar o chão, para quem vai tirar o cocô do cachorro, para quem tem cachorro. Então, quanto mais empática a minha comunicação, e aí eu digo expressamente, inclusive, sobre as necessidades, porque a comunicação não violenta, a comunicação empática, que eu chamo, que é basicamente a mesma coisa, ela está sobre um nível de necessidade. Então, muito mais na família, eu preciso entender qual é a necessidade de cada um. Às vezes, a necessidade de uma figura, de um membro familiar, é ele ser aceito. E aí eu estou todo tempo falando frases, situações que eu estou não aceitando ele, que eu estou julgando, que eu estou botando para baixo. Então, aquilo ali eu estou prejudicando a maior necessidade daquela pessoa, que é ser aceito. Quer estar bem com ele mesmo, com a situação de vida dele, com o que ele quer fazer, e enfim. Né? Ou então, eu estou prejudicando uma colaboração. Na hora que eu digo que quem vai fazer a comida é a Maria, quem vai lavar a louça é o João, mas eu estou todo o tempo criticando a comida da Maria, qual a empolgação que a Maria tem para continuar com esse papel? Percebem? Então, assim, eu tenho que encorajar a Maria. Então, se eu não estou gostando da comida da Maria, que eu traga, ajude a fazer novas receitas, que eu pague um curso para a Maria fazer, né? Que eu elabore com ela, que eu vá cortar ali a verdura para poder ajudar a Maria a cozinhar melhor. Ou então, na hora que o João vai lavar a louça, se ele está deixando a louça suja ou mal lavada, que tal que eu possa ajudar? Ou então, não, João, faz dessa forma, né, com empatia, com colaboração. Então, dentro de casa, mais ainda a gente precisa de colaboração, né? Seja do companheiro, da companheira, dos filhos. Quando a gente não tem essa colaboração em casa, aí eu trago para vocês. Em casa é um ambiente que a gente quer ter mais paz. E isso vai se automatizando com o tempo. Daqui a pouco tá todo mundo na sua casa falando de forma mais tranquila. E você começa a ver que você se sente num ambiente melhor, mais confortável, né, mais tranquilo, de mais paz e de mais colaboração, que é o que eu acho que todo mundo precisa. Ninguém caminha sozinho. Ninguém anda sozinho, ninguém faz tudo sozinho. A gente precisa dos outros, né? Bom, e a segunda pergunta, Bia, como a gente consegue fazer isso em tempos de pandemia? Como a gente está fazendo aqui, gente? Nós estamos aqui no mundo virtual. Eu estou dando um abraço coletivo aqui com vocês. Estou com um sorriso no rosto, estou acolhendo cada um que chega. Tudo isso faz parte de uma comunicação empática. Acolher, perguntar. Olha, o mundo virtual, apesar dele ser, de certa forma, novo para muitos de nós, ele trouxe muitos ganhos, sim. Eu consigo estar aqui me comunicando com alguém em outro país. Eu não estou pegando nessa pessoa, mas eu estou conseguindo através do meu olhar, e aí sim a comunicação, ela funciona de uma forma, talvez ela até funcione melhor do que no presencial, porque a gente, do jeito que está aqui na tela, a gente está focado em ver a outra pessoa.
e eu atuo no fórum, eu faço mediações no fórum, eu digo para vocês, muitas audiências minhas, elas têm um êxito muito maior depois da ferramenta do virtual do que no presencial. Então, assim, é a gente redescobrir esse mundo e tirar o maior proveito de tudo que a gente pode tirar e de desenvolver essa comunicação com as pessoas, estabelecer novas conexões e crescermos juntos. Ninguém quer crescer sozinho. A gente precisa dos outros, né? Quero deixar também, Biazinha, aproveitando aqui, para todo mundo que está aqui, quem vai assistir ainda a live, que vocês me sigam no Instagram. O meu arroba é Lea, L-E-A, Barsi, B de bola, A de amor, R de rato, S de sapo e de igreja, arroba Lea Barsi. Eu sempre estou colocando conteúdo, material lá, sobre essas ferramentas, sobre esse tema, que acho que pode sim engrandecer aí a vida de vocês. Faço o convite para que vocês me sigam e estamos sempre por aqui, à disposição. Tu tá sem áudio, Bia? Olha, escrito aí no chat agora, Leinha, só que tá em caixa alta, mas coloquei lá para todo mundo seguir, todo mundo te ouvir mais. Leinha, muitíssimo obrigada. Não tenho palavras, eu acho que é o que falta. A gente teve uma oportunidade de fazer uma roda de conversa. E o tema foi, eu não digo que foi esse, não, de forma nenhuma. Mas o tema foi, levava ao mesmo encontro, que era relacionamentos saudáveis, né? E a gente colocando cada um sua opinião, e a gente exatamente concluindo a importância de nós termos relações saudáveis, né? E aí, quando você fala em comunicação, eu só consigo ter uma relação saudável se eu ter uma comunicação saudável, né? Enfim, então, é realmente sensacional. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer a todos pela presença, né? Agradecer a você que está entrando já no final mesmo, mas você vai poder ter o link, e você que está vendo pela gravação, tá certo? Muitíssimo obrigada. Fica aqui o nosso carinho. Amanhã vai ter uma outra palestra, no mesmo horário, às 14h. Já adianto a vocês, e a palestra vai ser quais são os direitos e deveres, né? Então, para a gente saber quais são os nossos. Então, você já está convidado. E tem um número que a gente também vai disponibilizar aqui para você pegar e mandar, para a gente poder mandar o link da participação de amanhã, tá bom? Leinha, obrigada. Um beijo enorme. E quando tiver o link pronto, eu também mando para você. Viu? Beijo grande, gente. Foi um prazer. Saúde para todo mundo. Boa tarde. Tchau, amém. Tchau. Beijo. Boa tarde, obrigado. Obrigada também. Prazer ter vocês aqui.